Existe um tipo de lar onde o afeto incondicional jamais é oferecido de bandeja, onde cada sorriso dos pais precisa ser arduamente conquistado, onde cada abraço se torna uma recompensa, uma medalha por ter superado o irmão. E as crianças que crescem nesses lares carregam consigo uma cicatriz emocional silenciosa, uma ferida que a maioria jamais consegue nomear. Carl Jung dedicou décadas ao estudo da origem do narcisismo, e ele descobriu algo perturbador. Os narcisistas mais danificados não vêm de lares onde foram simplesmente ignorados. Eles vêm de lares onde foram forçados a rivalizar. Rivalizar por algo que deveria ser inerente, o afeto dos próprios pais. Hoje, eu vou revelar o mecanismo exato que transforma crianças em narcisistas. Vou mostrar como genitores com boas intenções acabam criando feridas que duram a vida inteira. E vou explicar por que você pode estar repetindo esse padrão sem perceber. Se você cresceu sentindo que precisava provar o seu valor, se você ainda hoje sente que o afeto precisa ser merecido, este vídeo vai mudar a forma como você entende a sua própria história, para sempre. Mas antes de continuarmos, preciso te alertar. O que você vai descobrir aqui pode ser doloroso, pode fazer você questionar tudo o que acreditava sobre a sua família, mas é exatamente esse tipo de verdade que liberta. Vamos começar pelo início. O que acontece quando pais transformam o afeto em competição? Jung observou um padrão que se repetia em seus pacientes mais perturbados. Quase todos vinham de famílias onde existiam 2 ou mais filhos. E quase todos relatavam a mesma dinâmica. Os pais distribuíam afeto como se fosse um recurso escasso, como se existisse apenas uma quantidade limitada de amor. E os filhos precisavam lutar, com unhas e dentes, por ele. Isso pode parecer óbvio demais. Afinal, todo mundo sabe que a rivalidade entre irmãos existe. Mas o que Jung descobriu vai muito além da rivalidade normal. Ele identificou um tipo específico de ambiente familiar que manufatura narcisistas. Nessas famílias, os pais não apenas permitem a competição, eles a incentivam. Eles comparam os filhos abertamente. Eles têm um filho favorito, que muda de acordo com o desempenho. Eles usam o afeto como moeda de troca. E aqui está o detalhe crucial. Esses pais geralmente não são pessoas más. Muitos deles acreditam genuinamente que estão preparando os filhos para o mundo, que estão ensinando resiliência, que estão criando vencedores. Jung observou isso em inúmeros casos clínicos. Pais que diziam amar seus filhos igualmente, que juravam não ter favoritos, mas cujas ações contavam uma história completamente diferente. E o mais perturbador era que esses pais realmente acreditavam no que diziam. Eles não conseguiam ver a competição que criavam, porque ela estava normalizada na própria infância deles. Um caso que Jung descreveu era de um homem bem-sucedido, que tinha 2 filhos. Ele dizia amar os 2 igualmente. Mas sempre que o filho mais velho tinha uma conquista, ele celebrava publicamente. E quando o mais novo conseguia algo, ele apenas acenava com a cabeça. O pai não via diferença. Para ele, estava sendo justo, mas as crianças viam. E a ferida ia se aprofundando a cada dia. O problema é que estão criando algo completamente diferente. Estão criando pessoas que nunca vão conseguir acreditar que são amadas de verdade. Pessoas que vão passar a vida inteira tentando provar o seu valor. Pessoas que vão se tornar narcisistas. Deixa eu te explicar o mecanismo psicológico por trás disso. Quando uma criança nasce, ela tem uma necessidade fundamental. Essa necessidade é mais básica que comida, mais básica que abrigo. É a necessidade de ser amada,
incondicionalmente, de saber que existe pelo menos uma pessoa no mundo que a ama simplesmente por existir, não pelo que faz, não pelo que conquista, apenas por ser quem é. Essa necessidade não é um luxo, é uma necessidade de sobrevivência psicológica. Sem ela, a psique da criança não se desenvolve de forma saudável. É como tentar construir uma casa sem fundação. A estrutura pode até ficar de pé por um tempo, mas vai desabar na primeira tempestade. Jung chamou isso de necessidade de espelhamento. A criança precisa ver nos olhos dos pais um reflexo de seu próprio valor. Precisa sentir que é vista, que é apreciada, que é amada pelo que é. Quando os pais oferecem esse espelhamento de forma consistente, algo mágico acontece. A criança internaliza esse amor. Ela desenvolve o que Jung chamou de identidade coesa. Ela aprende que tem valor intrínseco, que merece existir, que merece ser amada, mas quando os pais transformam o afeto em competição, esse processo é sabotado. A criança recebe uma mensagem completamente diferente. Ela aprende que o afeto é escasso, que precisa ser conquistado, que pode ser perdido a qualquer momento. E aqui está o paradoxo trágico. A criança que cresce nesse ambiente nunca consegue relaxar, nunca consegue simplesmente ser. Ela está sempre performando, sempre tentando ganhar a competição, sempre com medo de perder o afeto que conquistou. E o que acontece quando você passa a infância inteira nesse estado de alerta? Você desenvolve uma máscara social, uma versão de você mesmo, que existe apenas para agradar, para conquistar a aprovação, para vencer a competição. Jung foi brilhante ao identificar isso. Ele percebeu que o narcisismo não é excesso de amor próprio, é a ausência dele. O narcisista não se ama demais. Ele não consegue se amar de verdade. Então ele cria uma versão inflada de si mesmo, para compensar o vazio interno. E essa versão inflada precisa de alimentação constante, precisa de admiração, precisa de validação, precisa vencer todas as competições. Porque, no fundo, o narcisista ainda é aquela criança, tentando provar que merece ser amada. E aqui está algo que muitas pessoas não entendem. O narcisista não escolheu ser assim. Ele foi fabricado, moldado por um ambiente que não lhe deu outra opção. A arrogância que você vê no narcisista adulto é, na verdade, uma armadura, uma proteção contra a dor insuportável de não se sentir amado. Jung dizia que por trás de toda grandiosidade existe um vazio. E esse vazio foi criado na infância, nas competições que nunca deveriam ter existido, nos olhares de aprovação que dependiam de performance, nos abraços que precisavam ser conquistados. Agora deixa eu te mostrar como isso se manifesta na prática. Imagine uma família com 2 filhos, Lucas e Sofia. Os pais são pessoas educadas, bem-sucedidas, aparentemente amorosos, mas existe uma dinâmica sutil que permeia todas as interações. Quando Lucas tira uma nota boa na escola, os pais celebram. Eles dizem como estão orgulhosos, eles contam para os vizinhos, eles dão atenção extra para Lucas. E Sofia observa tudo isso do canto da sala. Quando Sofia tira uma nota boa alguns dias depois, a reação é diferente. Os pais dizem que é bom, que ela deveria continuar assim. Mas não há a mesma celebração. Já não há os mesmos olhos brilhando. Não há a mesma atenção. Sofia aprende rapidamente. Ela precisa se esforçar mais. Precisa ser melhor que Lucas. Precisa conquistar aquele olhar de orgulho, aquele brilho que tanto almejou nos olhos dos pais. E assim, começa a competição. Uma competição que ninguém impediu.
uma competição que vai definir o resto de suas vidas. E Lucas aprende que seu valor está em ser o melhor, que precisa manter sua posição de favorito, que qualquer falha, qualquer tropeço, pode custar o amor dos genitores com boas intenções. Ele desenvolve uma necessidade obsessiva de sucesso, de reconhecimento, de ser o número um verdadeiro troféu. Sofia aprende algo ainda mais doloroso. Ela aprende que não importa o quanto se esforce, que o afeto incondicional dos pais é algo que ela precisa conquistar, que ela começou a corrida atrás. Ela desenvolve uma cicatriz emocional silenciosa, uma ferida de inadequação, que vai carregar para todos os relacionamentos, como uma sombra. O que é interessante é que tanto Lucas quanto Sofia vão desenvolver narcisismo, mas de formas diferentes. Lucas desenvolve o que Carl Jung chamava de narcisismo grandioso. Ele precisa ser o melhor, precisa de admiração constante, precisa estar no topo, porque inconscientemente ele sabe que seu valor depende disso. É uma busca incessante por aplausos. Sofia desenvolve o que hoje chamamos de narcisismo vulnerável. Ela parece insegura, parece humilde, mas por dentro está sempre se comparando, sempre medindo seu valor em relação aos outros, sempre sentindo que não é suficiente, como se estivesse em falta. Duas manifestações diferentes da mesma cicatriz emocional silenciosa. Dois caminhos diferentes para o mesmo destino. Ambos incapazes de se sentirem verdadeiramente amados, genuinamente aceitos. E os genitores com boas intenções. Os pais nem percebem o que estão fazendo. Eles acham que estão sendo justos, que estão incentivando o melhor em cada filho, que estão preparando as crianças para a vida, para enfrentar o mundo, mas o que estão fazendo é plantar as sementes do narcisismo. Em Lucas, que vai precisar de validação constante para se sentir valioso. Em Sofia, que vai passar a vida tentando provar que merece afeto incondicional. Jung identificou 3 tipos de feridas que essa dinâmica cria. Feridas que moldam o futuro. A primeira é a ferida da escassez. A criança aprende que afeto incondicional é um recurso limitado, que precisa rivalizar por ele, que pode acabar. Essa ferida cria adultos que nunca conseguem relaxar em relacionamentos, que sempre esperam ser abandonados, que sabotam o próprio amor por medo de perdê-lo. É uma profecia autorrealizável. A segunda é a ferida da performance. A criança aprende que afeto incondicional é condicional, que depende do que ela faz, que precisa ser merecido. Essa ferida cria adultos que não conseguem simplesmente ser amados, que precisam estar sempre provando, sempre conquistando, sempre performando, como artistas em um palco sem fim. A terceira é a ferida da comparação. A criança aprende que seu valor é relativo, que depende de como ela se compara aos outros, que ser bom não é suficiente. Precisa ser melhor. Essa ferida cria adultos que não conseguem celebrar os próprios sucessos, que sempre estão olhando para o lado, que sempre sentem que poderiam ter feito mais. É uma busca infrutífera por aprovação. Essas 3 feridas juntas formam o terreno fértil para o narcisismo. A pessoa que carrega essas feridas desenvolve uma fome insaciável por validação, uma necessidade constante de provar seu valor, uma incapacidade de se sentir verdadeiramente amada, aceita como é. E o mais trágico é que essa pessoa vai provavelmente repetir o padrão com seus próprios filhos. Não por maldade, mas porque é a única forma de afeto incondicional que conhece.
é o seu mapa do amor. Jung observou que o narcisismo se transmite de geração em geração como uma herança invisível. Os pais que fazem filhos rivalizar quase sempre foram crianças que tiveram que rivalizar. E assim a ferida vai passando, de avó para pai, de pai para filho, de filho para neto. Uma verdadeira malogra. É uma corrente que só pode ser quebrada quando alguém tem coragem de olhar para a própria dor, de reconhecer os padrões, de escolher fazer diferente. E isso exige um tipo de coragem que a maioria das pessoas não tem. É um ato de rebelião contra o destino. Você deve estar se perguntando como identificar se isso aconteceu com você. Existem alguns sinais reveladores. Se você cresceu sentindo que precisava rivalizar com irmãos pela atenção dos pais. Se você tinha a sensação de que havia um favorito na família. Se você sentia que o afeto incondicional dos seus pais dependia do seu desempenho. Se você aprendeu desde cedo que precisava ser o melhor em alguma coisa para ser notado. Mas os sinais mais profundos aparecem na vida adulta. Você tem dificuldade em aceitar elogios. Quando alguém diz que te ama, você sente desconfiança. Você precisa constantemente provar seu valor nos relacionamentos. Você se compara obsessivamente com os outros. Você sente que o amor pode ser retirado a qualquer momento. Você não consegue relaxar e simplesmente ser amado. É como viver em estado de alerta constante. Outros sinais incluem uma tendência à autossabotagem. Você consegue algo bom e, imediatamente, começa a esperar que algo de ruim aconteça. Você estraga relacionamentos quando estão indo bem. Você procura defeitos em pessoas que te amam. Você cria conflitos desnecessários porque a paz te deixa desconfortável. Isso acontece porque você aprendeu que amor vem com competição, com tensão, com incerteza. Quando um relacionamento é tranquilo demais, você não sabe como agir. Parece falso. Parece que algo está errado. Então, você cria o drama que conhece. A competição que é familiar, mesmo sendo dolorosa. Jung chamava isso de compulsão à repetição. Nós repetimos os padrões da infância porque são os únicos que conhecemos, mesmo quando nos machucam, mesmo quando sabemos que são destrutivos. Porque o familiar parece seguro, mesmo quando é tóxico. É o conforto do caos. Se você se identificou com vários desses sinais, respire fundo. Reconhecer é o primeiro passo. E o fato de você estar aqui, assistindo a este vídeo, já mostra que algo em você quer curar, quer se libertar. Jung acreditava firmemente que essas feridas podem ser curadas. Mas a cura exige algo que parece simples, mas é extremamente difícil. Exige que você pare de competir. Isso mesmo, a cura começa quando você decide que não vai mais participar da competição. Quando você reconhece que afeto incondicional não é algo que precisa ser conquistado. Quando você entende que seu valor não depende de ser melhor que ninguém. Você é suficiente. Mas como fazer isso na prática? Como parar de rivalizar quando foi a única coisa que você aprendeu? O primeiro passo é reconhecer a dinâmica. Observar quando você está competindo. Perceber quando está se comparando. Notar quando está performando para ser amado. Esse reconhecimento já começa a quebrar o padrão. É como acender uma luz na escuridão. O segundo passo é lamentar. Sim, lamentar. Você precisa lamentar a infância que não teve. O afeto incondicional que deveria ter recebido, mas não recebeu. A segurança que nunca sentiu. Esse lamento não é autocomiseração. É um processo necessário de cura, de libertação. O terceiro passo
é aprender a se dar o que não recebeu. Jung chamou isso de reparentalizar a si mesmo. Você precisa se tornar o pai amoroso que nunca teve. Precisa oferecer a si mesmo o afeto incondicional que seus genitores com boas intenções não souberam dar. Isso significa parar de se criticar constantemente, parar de exigir perfeição, parar de se comparar, começar a se tratar com a gentileza que daria a uma criança, com a compaixão que você merece. O quarto passo é escolher relacionamentos diferentes. Você foi programado para buscar afeto incondicional que precisa ser conquistado, para se sentir atraído por pessoas que te fazem rivalizar. Curar significa escolher pessoas que te amam sem condições. E isso pode parecer estranho no início, pode até parecer entediante, mas é o que você realmente precisa. Deixa eu te dar um exemplo prático. Uma mulher que cresceu rivalizando com a irmã pelo afeto do pai, vai instintivamente buscar homens que a fazem competir, homens indisponíveis, homens que dão atenção inconsistente, homens que a fazem se sentir como se sentiu na infância, como se nada fosse suficiente. Quando ela encontra um homem que a ama de verdade, que está disponível, que não a faz rivalizar, ela sente que algo está errado. Ela pensa que ele é fraco, que não é interessante, que falta alguma coisa, que não há desafio. O que falta é o drama, a competição, a incerteza. E ela precisa aprender que isso que ela chama de falta é, na verdade, presença de amor saudável. Precisa recalibrar todo o seu sistema de detecção de amor, reprogramar o que ela considera familiar. Agora deixa eu falar sobre algo que poucas pessoas mencionam: o papel da sombra nesse processo. Carl Jung ensinou que tudo que rejeitamos em nós mesmos vai para a sombra. E quando crescemos em ambientes de competição, rejeitamos partes essenciais de nós mesmos. Rejeitamos nossa vulnerabilidade, nossa necessidade de afeto, nossa humanidade. Essas partes rejeitadas não desaparecem. Elas vão para a sombra e de lá continuam a influenciar nossa vida. O narcisista que parece tão confiante está, na verdade, sendo controlado pela sombra, pela criança ferida que foi rejeitada e jogada no escuro, pela parte de si que ele não aceita. A cura real exige que você vá até essa sombra. Encontre essa criança, que a traga de volta para a luz, que a abrace e diga que ela não precisa mais rivalizar, que ela é amada simplesmente por existir. Isso é trabalho de sombra e não é fácil, mas é o caminho para a cura verdadeira, para a aceitação incondicional. Carl Jung descrevia um exercício simples, mas poderoso. Feche os olhos e imagine a criança que você foi. Veja-a na idade em que mais sofreu com a competição. Talvez aos 6 anos, talvez aos 10. Veja essa criança tentando desesperadamente ganhar o afeto dos genitores. Agora imagine que você, adulto, vai até essa criança, senta ao lado dela e diz as palavras que ela precisava ouvir. Você não precisa mais rivalizar. Você já é amada. Você é suficiente exatamente como é. Você é. Parece simples demais. Mas esse exercício, quando feito com presença real, pode ser transformador. Porque você está finalmente dando a si mesmo o que ninguém deu. Está reparando a cicatriz emocional silenciosa na raiz, estancando o sangramento da alma. Existe outro aspecto que precisa ser discutido. O que fazer quando você percebe que está repetindo o padrão com seus próprios filhos? Quando você se vê agindo da mesma forma que seus pais agiram com você? Primeiro, não entre em pânico. O fato de você perceber já é enorme. A maioria das pessoas nunca percebe.
Elas simplesmente repetem o padrão de geração em geração. Você ter consciência já quebra o ciclo. Já é um passo gigantesco. Segundo, perdoe a si mesmo. Você não sabia. Estava fazendo o que aprendeu. O que seus pais fizeram com você. E o que os pais deles fizeram com eles. É uma cadeia que atravessa gerações. É uma herança. Terceiro, comece a mudar hoje. Pare de comparar seus filhos. Pare de ter favoritos. Pare de distribuir afeto como recompensa. Comece a amar cada filho pelo que ele é, não pelo que faz, não por como se compara ao irmão. Apenas por existir, pela singularidade de sua essência. Seus filhos vão estranhar no início, especialmente se já estavam acostumados com a competição. Mas, aos poucos, eles vão começar a relaxar, a confiar, a acreditar que são amados de verdade, incondicionalmente. E que você vai estar quebrando um ciclo que talvez venha de gerações na sua família. Isso é um dos maiores presentes que você pode dar aos seus filhos. Um legado de amor e aceitação. Eu quero compartilhar algo que Carl Jung escreveu sobre isso. Ele disse que cada geração recebe dos pais as feridas não curadas. E cada geração tem a escolha de passar essas feridas adiante ou de curá-las. Quando você cura, você liberta não apenas a si mesmo, liberta seus filhos e os filhos dos seus filhos e todas as gerações que virão. Você pode ser o elo que quebra a corrente, o ancestral que seus descendentes vão agradecer. Mesmo que nunca te conheçam, mesmo que nunca saibam seu nome, eles vão viver vidas melhores porque você teve coragem de curar, porque você escolheu a luz. Carl Jung tinha uma frase que resume tudo isso. Ele dizia que o maior fardo que uma criança pode carregar é a vida não vivida dos pais. Quando os pais não curaram suas próprias feridas, eles as passam para os filhos. Quando não resolveram seus próprios conflitos, eles criam conflitos nos filhos. Os pais que fazem filhos competir por afeto geralmente estão repetindo algo que viveram. Eles também tiveram que rivalizar. Eles também aprenderam que afeto é escasso. Eles também carregam feridas que nunca curaram. Estão presos em um ciclo vicioso. Isso não os isenta de responsabilidade, mas ajuda a entender. E entender é o primeiro passo para perdoar. Não perdoar por eles, perdoar por você, para que você possa se libertar, para que você possa se curar. Nos próximos minutos eu quero falar sobre os diferentes tipos de competição que os pais criam, porque nem toda competição é óbvia. Algumas são tão sutis que passam despercebidas por toda a vida e que se infiltram sorrateiramente na alma. O primeiro tipo é a competição por notas. Genitores que comparam o desempenho escolar dos filhos, que celebram mais o filho que tira notas melhores, que usam frases como: "Por que você não consegue ser como seu irmão na escola? Olha só as notas do seu primo." O segundo tipo é a competição por comportamento. Genitores que comparam quem é mais obediente, quem dá menos trabalho, quem é mais fácil de lidar, que usam um filho como exemplo para corrigir o outro, criando ressentimento e mágoa. O terceiro tipo é a competição por personalidade. Genitores que preferem claramente um tipo de personalidade, que valorizam mais o filho extrovertido ou o introvertido, que fazem um filho se sentir errado por ser quem é, que sufocam sua individualidade. O quarto tipo é a competição por gênero. Genitores que tratam filhos e filhas de forma diferente, que têm expectativas diferentes baseadas no gênero, que valorizam mais um gênero que outro, perpetuando estereótipos e preconceitos. O quinto tipo é a competição invisível. Esta é a mais perigosa.
É quando os genitores nunca dizem nada diretamente, mas os filhos sentem a preferência. Sentem quem recebe mais atenção, quem é olhado com mais carinho, quem é o verdadeiro favorito. Essa competição invisível é devastadora porque não pode ser confrontada. A criança sente, mas não consegue provar. E quando tenta falar, os pais negam. Dizem que amam todos igualmente, que ela está imaginando coisas, e a criança aprende a duvidar da própria percepção. Carl Jung chamou isso de gaslighting familiar, quando a realidade emocional da criança é negada pelos pais. Isso cria uma ferida ainda mais profunda, porque a criança aprende que não pode confiar nem em si mesma, e suas emoções são inválidas. Essa criança vai crescer duvidando de tudo, das próprias emoções, das próprias percepções, da própria realidade. Ela vai precisar de confirmação externa para tudo, porque aprendeu que sua percepção interna não é confiável, que ela está sempre errada. E isso é devastador, porque sem confiar em si mesma, a pessoa fica à mercê dos outros. Fica vulnerável à manipulação. Fica incapaz de tomar decisões autônomas. Perde a capacidade de trilhar seu próprio caminho. Fica presa em um ciclo de dependência emocional. Agora, eu quero falar sobre as consequências a longo prazo. O que acontece quando essas crianças crescem? A consequência mais comum é a dificuldade nos relacionamentos. A pessoa que cresceu rivalizando por afeto incondicional vai levar essa dinâmica para todos os relacionamentos. Vai rivalizar com amigos, vai rivalizar com colegas de trabalho, vai rivalizar com o próprio parceiro. Ela vai sentir ciúmes exagerados, vai ter medo constante de ser trocada, vai sabotar relacionamentos bons, porque não consegue acreditar que é amada de verdade. Vai escolher parceiros que a fazem rivalizar, porque é o único tipo de amor que conhece. Outra consequência é a dificuldade com o sucesso. Parece contraditório, mas faz sentido. A pessoa que cresceu competindo nunca está satisfeita. Nunca é o suficiente. Sempre precisa de mais. Sempre está olhando para o próximo desafio, para a próxima competição. Ela pode ter muito sucesso profissional, pode conquistar tudo que sempre quis, mas nunca vai conseguir aproveitar. Nunca vai conseguir relaxar. Nunca vai sentir que chegou. Porque o vazio interno não pode ser preenchido com conquistas externas. A terceira consequência é a dificuldade com a própria identidade. A pessoa que cresceu performando não sabe quem realmente é. Ela se perdeu por trás das máscaras, das versões de si mesma que criou para agradar, para rivalizar, para sobreviver. Quando você pergunta a ela o que ela quer, ela não sabe responder, porque passou a vida inteira tentando descobrir o que os outros querem dela. Ela não tem contato com seus próprios desejos, com seus próprios sonhos, com seu próprio eu verdadeiro. Jung diria que ela perdeu contato com o self, com a essência de quem ela realmente é. E recuperar esse contato é o trabalho de uma vida. A boa notícia é que a cura é possível. Não é fácil, não é rápida, mas é possível. O primeiro passo, como eu disse, é a consciência. E você está dando esse passo agora, ao assistir este vídeo, ao reconhecer padrões, ao entender a origem das suas cicatrizes emocionais. O segundo passo é buscar ajuda. Essas feridas são profundas demais para curar sozinho. Você precisa de um terapeuta, de um grupo de apoio, de alguém que possa testemunhar sua dor e ajudar a processá-la.
O terceiro passo é o trabalho de sombra. Ir até as partes de você que foram rejeitadas. Encontrar a criança ferida. Trazê-la de volta. Isso pode ser feito de várias formas. Através de terapia, de escrita, de meditação, de trabalho com sonhos. O quarto passo é aprender novos padrões. Você foi programado para rivalizar. Agora precisa se reprogramar. Precisa aprender a receber amor sem desconfiança, a dar amor sem condições, a se relacionar de forma saudável. O quinto passo é perdoar. Perdoar seus genitores com boas intenções, não porque eles merecem, mas porque você merece se libertar. Perdoar não significa esquecer, não significa fingir que não aconteceu. Significa soltar o peso, deixar ir, seguir em frente. E, finalmente, o sexto passo é quebrar o ciclo. Se você tem filhos, ou pretende ter, decida conscientemente que vai fazer diferente, que vai amar sem condições, que não vai criar rivalidade, que vai dar a seus filhos o que você não recebeu. Esse é o maior presente que você pode dar, não apenas para seus filhos, mas para todas as gerações que virão depois deles. Eu quero terminar com uma reflexão de Jung. Ele dizia que até tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida, e você vai chamar isso de destino. As cicatrizes emocionais que você carrega da infância estão no seu inconsciente. Elas dirigem sua vida sem que você perceba. Fazem você repetir padrões, escolher pessoas erradas, sabotar sua própria felicidade. Mas quando você torna essas feridas conscientes, tudo muda. Você não está mais no piloto automático. Você pode escolher, pode mudar, pode curar. E foi para isso que eu fiz este vídeo, para ajudar você a tornar consciente o que estava inconsciente, para mostrar que você não precisa mais rivalizar, que você merece ser amado simplesmente por existir, que você é suficiente exatamente como é. Obrigado por assistir até o final. Isso mostra seu compromisso com a própria cura. Deixe nos comentários como foi sua experiência. E se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo.